Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os acadêmicos, todos aqueles que se inscreveram no workshop de elaboração de peças jurídicas do CAGEF. Nós estamos muito felizes com a adesão dos alunos e dos acadêmicos também de outras universidades no nosso curso. E muito nos alegra recebê-los aqui, né, no sábado de manhã, ver a disponibilidade da comunidade acadêmica em participar do nosso workshop. E, bom, gostaria primeiramente de desejar um bom dia a todos e agradecer pela participação e adesão dos alunos. Né? Eu gostaria de dizer, em nome do CAGEF, que nós ficamos muito felizes de poder receber nossos professores, né, nesse workshop, aqueles que aceitaram participar, porque desde o começo da nossa gestão, nós idealizamos esse projeto, porque nós entendemos que o nosso curso, né, é um curso muito teórico, e muitas vezes a gente não vê algumas coisas dentro de sala de aula, e é muito difícil, né, aplicar toda essa teoria de uma forma prática, sem ter tido experiência com isso, e muitas vezes a gente não tem essas oportunidades, né? Então, um dos nossos objetivos era poder promover um workshop de elaboração de peças jurídicas, principalmente porque, né, nós temos a fase da ordem ainda, da prova da ordem da OAB, para aqueles que querem advogar, aqueles que desejam fazer essa prova, e também porque na nossa profissão a gente vai exercer um direito prático, né? Então, esse é o principal finco do nosso workshop de elaboração de peças jurídicas. E é isso. Gostaria de explicar, né, para os alunos que essa transmissão agora ela foi gravada devido a algumas intercorrências que aconteceram, mas nós gostaríamos de reiterar o nosso compromisso de continuar com o workshop todos os sábados do mês de agosto, com a participação dos nossos queridos professores. Né? Gostaria de agradecer, na pessoa do professor Aurélio, por ter aceitado o nosso convite. Professor, muito obrigada. O CAGEF tem muita gratidão pelo senhor ter aceitado mesmo com toda a sua experiência, com toda a sua profissão, né, com todo o conteúdo que o senhor tem, e não é pouco, para derramar para nós. Então, a gente está muito feliz mesmo que o senhor tenha aceitado o nosso convite. Para nós é uma honra o senhor ter se disponibilizado, mesmo com outros compromissos, a estar aqui com a gente hoje. Então, muito obrigada mesmo. Antes de passar a palavra para o professor, gostaria de ler o currículo dele. Né, o professor Aurélio, professor da nossa faculdade de Direito da UFMS, é o professor de Direito de Seguridade Social, Prática Jurídica em Seguridade Social, professor coordenador do escritório Modelo de Assistência Judiciária, DEMAGE, da nossa amada FADIR, da UFMS, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em Estudos Fronteiriços pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, intercâmbio internacional no mestrado em Antropologia Social pela Universidade de Buenos Aires. Professor, passo a palavra para o senhor, fique à vontade, o senhor está em casa. Olá, Bruna, bom dia a você, muito obrigado pelo convite e pelo carinho demonstrado. Eu cumprimento também a todos que nos assistem e gostaria, Bruna, de dizer que eu tenho profunda admiração por você e por toda a gestão do CAGEF e extensiva a todos os nossos alunos da UFMS que brilham cada vez mais. Eu não poderia deixar de registrar também o meu pedido de desculpas, que pelo fato de nós estarmos gravando essa palestra, hoje particularmente é sexta-feira, dia 5, diante do compromisso que eu tive que assumir de caráter emergencial no sábado, estarei viajando, estarei no Pantanal e, em especial, junto às comunidades tradicionais do Pantanal Sul, rumo à Barra do São Lourenço, chegando inclusive até a divisa do nosso estado com a Bolívia, à esquerda, no Porto Índio, e um pouco acima, no estado de Mato Grosso. Estaremos percorrendo esse caminho num projeto do Juizado Especial Federal Itinerante, fazendo uma pesquisa e o mapeamento das comunidades que iremos atender em novembro, com o apoio da Polícia Militar Ambiental e também com a Marinha do Brasil. Então, eu faço questão de justificar, porque isso surgiu de maneira repentina diante das tratativas institucionais.
Muito obrigado pela compreensão, pelo carinho e também pela disponibilidade em ter essa metodologia alternativa de maneira gravada. Vamos lá, queridos alunos e a todos que nos assistem. O meu nome é Aurélio e a proposta do CAGEF é trazer reflexões, apresentações, provocações e também experimentos de cunho prático no âmbito da Seguridade Social. A proposta diz respeito à elaboração de peça jurídica no que diz respeito a, ao tema Seguridade Social, para alguns previdenciário, mas tecnicamente no âmbito da Constituição Federal, artigo 194, abordam também ou fazem parte do sistema da Seguridade Social, o direito previdenciário propriamente dito, a assistência social e o acesso à saúde, a partir do 194 da Constituição. Então, primeira observação, Seguridade Social. A segunda observação, já dita, a fundamentação legal no âmbito da Constituição Federal, num recorte temático legislativo. E a proposta que feita ao CAGEF diz respeito a termos uma abordagem de experimento prático, em especial a elaboração das peças jurídicas. Eu não poderia deixar de fazer uma apresentação também sobre a importância dessa metodologia. Por ser professor de prática jurídica, isso faz parte do nosso dia a dia. Por quê? No curso de Direito em Regra, nós observamos muita aplicação teórica, estudo de legislações, né, interpretações, enfim, estudo sistemático de legislações e até a inter-relação dos demais ramos do direito e também das ciências auxiliares. Porém, é importante nós destacarmos que o estudo do direito, ele, em regra, sempre deveria ser feito de aplicação prática e, se possível, da prática real. Não é comum, ou seja, dificilmente os alunos das séries iniciais têm contato desde já, por exemplo, com o estudo de jurisprudência. Eu particularmente vejo isso como algo inovador e faço já essa provocação, porque o direito ele é visto de maneira prática. Aqui citando, inclusive, uma pessoa que eu admiro muito, a doutora Raquel, juíza federal, certa ocasião, numa palestra, ela falou algo que me tocou muito, que dizia a respeito sobre, talvez, a dificuldade do operador do direito, no sentido de deixar claro para o juiz o que se entende por subsunção. Então, aqui é a primeira provocação. O que é subsunção? O que é subsunção? Prezados, eu utilizo de umas metodologias que eu faço várias perguntas. Uma para vocês refletirem e se sentirem provocados, outras eu já respondo na totalidade, outras eu apenas dou o norte da resposta, e outras eu não respondo, que é aquelas que vocês terão uma tarefinha, ou algo a mais depois dessa aula. Lembrando que essa aula, em momento algum, tem a pretensão de esgotar o assunto, porque nós estamos mergulhando no oceano, mas vamos fazer algumas abordagens específicas também. Bom, estava dizendo sobre a preocupação do operador do direito. Vamos fazer aqui já a aplicação para nós. Estamos de plantão na prática jurídica e chega uma pessoa para nós e relata uma angústia que ela está vivendo. Então, ela vai contar para nós o quê? Primeira pergunta. Os problemas que ela está passando ou a angústia que ela está vivendo. Por que isso é importante? Nós temos que extrair da pessoa, no atendimento de prática jurídica, todas as informações possíveis. Porém, tem alguns detalhes. As pessoas, elas
tem em mente a angústia social que ela está vivenciando. E o operador do direito, ali no caso, o acadêmico de direito, que está no atendimento da prática jurídica, ele tem que ter olhos de águia, ver o além do óbvio. Por quê, professor? Porque a primeira técnica que nós precisamos colocar em prática é a arte da subsunção. E o que é subsunção? A subsunção é a arte de você transformar o ato ou o fato social em um fato jurídico. Então, se fosse uma regra de matemática, nós estaríamos x mais y é igual a z. Né? Então, fato social mais fato jurídico é a subsunção. A pessoa relata que, por exemplo, no nosso caso, deu entrada num pedido administrativo junto ao INSS, e esse pedido até agora não foi apreciado e já se passaram 4 meses, 5 meses ou 6 meses. Ou pior, ela fez esse pedido, foi apreciado e o resultado foi negativo. E ela está indignada porque, segundo ela provou aos olhos dela o sofrimento. Por exemplo, ela sofreu um acidente ou está com uma doença que, aos olhos dela, a incapacita para suas atividades. Ou seja, ela está incapacitada. Temporariamente, tem lá, junto com ela, o que nós chamamos de sacolinha mágica, né? Ela tem os laudos médicos, exames de raio-x, ultrassom, cópia do boletim de ocorrência, o pronto-socorro que foi feito pelo SAMU, cópias dos prontuários do posto de saúde. Ela tem, por exemplo, a carteira de trabalho registrada, pega o extrato previdenciário, ou ela é um contribuinte facultativo, e ela tem lá todos os carnezinhos dela do INSS, e você, entre aspas, se sensibiliza, porque ela conseguiu provar para você que realmente ela tem direito àquele benefício, em tese. Bom, por que eu faço essa provocação, queridos alunos e a equipe do CAGEF? Porque talvez não vai chegar esse caso, esse mundo ideal, né? A pessoa talvez não vai saber se expressar, talvez seja uma pessoa que é de uma região rural, né? Um trabalhador rural, ou vai chegar um pescador, né? Uma pessoa que não tem, talvez, a possibilidade de se expressar, né? Enfim, então, no atendimento prático, nós temos que extrair todos os relatos das pessoas. E nós fazemos com os nossos alunos algumas tabelinhas, né? Tem várias perguntas. No primeiro momento, a gente deixa a pessoa se expressar. E no segundo momento, nós começamos a perguntar para extrair dela o que nós vamos colocar naquele mundo prático da questão jurídica. Então, a pessoa contou a angústia dela. Depois, nós vamos fazer as perguntas para verificar se ela se enquadra ou não naquela situação. Por que ou não? Porque o não também faz parte, né? Então, quando nós vamos atender uma pessoa, nós temos que extrair dela todas as informações, ela conta a sua angústia para nós, e nós vamos fazer o que nós chamamos de juízo prévio. E por que o não também faz parte? Porque o aluno, ali da prática jurídica, né, junto com o professor, eles serão o que nós chamamos de o primeiro juiz da causa. Porque se a pessoa não tem direito, ou se a pessoa não tem como comprovar, porque ela não tem absolutamente nada, ou porque ela, de repente, não está filiada no sistema previdenciário, se for uma causa previdenciária,
ou se ela, com os documentos que ela nos apresentou, ela não prova o que ela, em tese, deseja, nós temos que ter a sinceridade de falar: ô, seu fulano, nós analisamos o seu caso e nós entendemos aqui, com base na lei tal, artigo tal, com base no documento tal, folhas tais, que não se enquadra. Então, aqui, infelizmente, a sua pretensão, ela carece de prova, ou as provas que tem, você não consegue comprovar o que você está querendo. Claro, a pessoa fica à vontade de pedir uma outra opinião, mas o não faz parte, porque é melhor ela ter um não com a gente ali de uma maneira técnica, ética e conclusiva, fundamentada, do que ela ter um não daqui a 2, 3 anos, numa sentença, talvez de improcedência. Nós vamos estar colaborando até para a qualidade de vida da pessoa, porque nós sabemos que quando alguém tem um processo judicial, a vida dela, a angústia dela, gira em torno daquela pretensão. Então, nós temos que também ser sinceros. Na realidade, o que mais a gente tem que ser é sincero, ético e comprometido com o que nós estamos analisando. Então, em se tratando de elaboração de peça prática, antes da elaboração da peça prática, nós temos que remontar a sentimentos, a valores humanitários, e a sinceridade e a fidelidade na análise do caso, no relato da angústia, nas percepções dedutivas ou indutivas, no que nós queremos que se enquadre ou não, e ali fazer um juízo de valor. Isso tudo chama-se subsunção. Vamos lá. A proposta feita aqui pelo CAGEF diz respeito a termos um experimento de elaboração de peça. E eu acabei de demonstrar para vocês que antes de elaborar uma peça, se for um caso real, a entrevista com o assistido é fundamental. Eu digo que é um momento sagrado. É um momento de extrema sensibilidade. Mas, claro, nós estamos também diante de uma questão de cunho pedagógico que o caso prático aqui vai ser relatado a vocês de maneira, por um lado, fria, que é o papel, que é o que eu vou passar agora. Então, primeiramente, fizemos essa análise de um caso real, uma apresentação, que é uma pessoa que chega até você e explica aos olhos dela a contingência experimentada. Depois daquela conversa ou daquele desabafo, que é a percepção do fato social, o acadêmico ou o professor ou a equipe dos alunos que estão atendendo vão começar a fazer as induções sobre aquela situação, para se extrair a possibilidade ou a pretensão jurídica advinda. Pessoal, no sistema nosso, do Escritório Modelo de Assistência Judiciária da Faculdade de Direito da UFMS, nós temos um gestor jurídico. Então, a pessoa sentou ali para ser atendida, nós temos o que nós chamamos de cadastro, triagem e informações. Então, antes de tudo, a gente faz um cadastro prévio da pessoa. Por quê? Esse cadastro, como ele é um programa, ele, por mais que seja um preenchimento de formulário, ele é vital, porque esse preenchimento do formulário com o nome da pessoa, estado civil, endereço, meios de contato, telefone, e-mail, recado, telefone de recado, filiação, profissão, inclusive, tudo isso será importado para a eventual petição inicial, que é a parte da qualificação nos termos do CPC. Então, olha só a importância desse atendimento inicial. Cadastro. Você vai preencher uma ficha eletrônica.
Mas esse cadastro, ele vai ser importado dentro do nosso sistema lá para quando a gente for fazer a petição inicial, se for o caso. Mas, ao mesmo tempo, vai ser importado para o nosso contrato de prestação de serviço, para a declaração multiuso, que é a declaração de verdade, o termo de aceite daquele compromisso, a declaração da justiça gratuita e também a procuração. Então, o nome, os dados pessoais advindos ali da carteira de identidade, certidão de nascimento, casamento e os documentos pessoais que ela nos apresenta, por mais que seja, por um lado, algo simples, deve ser feito com toda atenção, porque ali será já montado ou colocada à disposição a qualificação que, nos termos do Código de Processo Civil e também na Lei dos Juizados Especiais, fazem parte do que nós chamamos de qualificação das partes. Bom, fazendo um parênteses, eu até peço desculpas. A fundamentação dessa nossa aula de hoje, em regra, por se tratar de temas relacionados à elaboração de peça jurídica, está junto ao Código de Processo Civil, e está também na Lei dos Juizados Especiais, 9.099, o Código Civil é a partir do artigo 319, e também nós temos a Lei 10.259, que é a lei que institui os juizados especiais no âmbito da Justiça Federal, os juizados especiais federais. Então, a primeira dica de leitura, Código de Processo Civil, a partir do artigo 319, na inteireza, a Lei 9.099 e também a Lei 10.259. 3 tarefas já, correto? Se não bastasse isso, nós vamos ter a Lei de Aplicação Prática no âmbito da Previdência e ou da Assistência, a 8.212, a 8.213, a Lei Orgânica da Assistência Social, famigerada LOAS, e, claro, eu gosto também de sempre trazer um suporte internacional, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, algumas recomendações ou convenções da OIT, se for o caso, algumas leis esparsas, que eu não vou falar muito, porque senão já estou indicando a resposta do caso prático, e também o Decreto 3048 de 99 e a Instrução Normativa do INSS 128, então IN 128. Esse é o arsenal jurídico que eu gostaria que vocês já providenciassem, correto? Bom, vamos lá. O caso prático, Bruna, agora para o pessoal. Depois de traçar essas questões da entrevista, do atendimento e do formulário inicial, que deve ser feito ali pelo acadêmico, que é o cadastro, triagem e informação, nós vamos para a etapa de juízo de valor. Eu costumo falar que depois que você preencheu o cadastro, você fez a triagem. A triagem é verificar se aqueles documentos são verdadeiros, enfim, se eles estão legíveis. E, claro, a condição hipossuficiente da pessoa. Porque a pessoa que nós atendemos, ela guarda um perfil socioeconômico de extrema vulnerabilidade. São pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Depois dessa triagem, são as informações que você vai trocar com a pessoa no âmbito da subsunção. Seria: olá, dona fulana, olá, senhor fulano, em que posso ajudá-lo? E ele conta o problema que ele está experimentando.
A partir daí, essas informações são aquelas entrevistas. Mas o senhor trabalha desde quando? Essa doença ou essa incapacidade começou quando? Tecnicamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui no seu laudo médico. O senhor tem exame de raio-x? Tem o laudo de tomografia? Cadê o histórico do médico? O senhor toma algum remédio? Enfim, deixa eu ver o seu carnezinho aqui do INSS. Deixa eu ver seu extrato previdenciário. Ah, eu não tenho, não sei nem o que se trata de extrato previdenciário. Ah, então vamos fazer agora, senhora, ou senhor, um cadastro aqui do senhor no meu INSS, ou fazer a conta do governo federal e vamos ter acesso ao seu extrato previdenciário, a sua conta junto ao INSS. Prezados, isso é de extrema importância. E quem vai fazer isso? Você vai fazer para a pessoa, o acadêmico que está ali. A construção de todo esse arsenal é por sua conta. Já trazendo o primeiro exemplo. Se você estivesse preparando um almoço, você vai escolher o cardápio, vai definir o cardápio, quem você vai convidar, e você vai fazer o quê? Comprar os ingredientes, vai preparar os temperos, porque na hora que você for fazer o prato propriamente dito, esse fazer o prato propriamente dito é o quê? É a petição inicial, se for o caso. Mas esse intervalo você já definiu ou você já analisou o que é, como é, onde é, você correu atrás, fez diligências, você já levantou toda a documentação, você já fez o que nós chamamos de critérios de exclusão, você já fez os critérios de inclusão, enfim, você vai preparando todo aquele ambiente. Vamos lá. Passando do cadastro, triagem, informação, nós chamamos agora para um momento extremamente nobre do ponto de vista acadêmico, que é o momento do juízo de valor. O juízo de valor é o acadêmico se reveste de uma postura, de uma plataforma, que ele vai fazer a primeira análise técnica. Essa análise técnica, ou seja, depois do cadastro, triagem e informação, passado esse momento, nós vamos ali para a prática jurídica, por um setor chamado pesquisa. Literalmente, é uma sala, inclusive reservada, de caráter silencioso, que é onde o acadêmico, ou os demais acadêmicos que estão elaborando aquela peça, vão fazer o quê? Juízo de valor. Juízo de valor eles vão pesquisar numa jurisprudência algo semelhante àquela pretensão. Eles vão fazer uma fórmula primordial, que eu costumo dizer, ponto, contraponto, fatos incontroversos, meios de prova. Então, anota. Depois dessa primeira etapa, cadastro, triagem, informação, o momento da pesquisa, que é a análise do caso, você vai fazer um diagnóstico jurídico. Ponto. É aquilo que ela contou. Contraponto. É aquilo que você tem dúvida, ou que não está claro, ou falta um pouquinho de robustez no documento. Tipo, não há início de prova material suficiente, ou mesmo não há. Ou pior, se tem dificuldade de ter isso. Ponto, contraponto. Fato incontroverso. Aquilo que você viu, que você já se certificou e que é. Tipo, olha, eu trabalho há 4 anos e a pessoa dá a carteira de trabalho. Você auxilia a pessoa a ter o acesso ao meu INSS e você tem acesso ao extrato previdenciário e lá o que ela falou você está vendo agora no sistema do INSS, que era uma segurada, obrigatória.
Mais do que filiada, ela está inscrita. Ali se tem todas as contribuições, inclusive no sistema do INSS. Então, qual que é a dúvida jurídica se ela é um sujeito de direito para fins previdenciários? Em tese nenhuma, porque o próprio sistema do INSS está dizendo isso. Então, esse é o tipo da coisa que você vai ser extremamente simples e objetivo, porque isso é um fato incontroverso. E a construção da tese é com base na angústia experimentada. É o resultado da fórmula fato social, fato jurídico, subsunção. É aquilo que, se você fosse o juiz, você falaria: vou julgar procedente, porque está claro a situação pretendida. Mais do que claro, está comprovado. Combinado? Turma, essas são as sistemáticas que nós adotamos no âmbito do escritório modelo. Vamos lá. E se tratando de escritório modelo, eu também não poderia deixar de registrar aqui meu agradecimento e minhas homenagens, enfim, parabenizar a estrutura do Poder Judiciário Federal no âmbito da terceira região, que é o TRF3, na pessoa da desembargadora doutora Marisa Ferreira dos Santos, do doutor Ricardo Damasceno e também da doutora Monique, e de toda a equipe de servidores e magistrados envolvidos na implementação do Juizado Especial Federal Itinerante. Os casos que atendemos, junto com a Defensoria Pública da União, na pessoa do Dr. Elmo, servem para nós de verdadeiro laboratório jurídico, experiência pedagógica incrível, na qual nós temos essa possibilidade de ver, experimentar e também de disponibilizar a nobreza da aplicação prática no âmbito teórico, que é o exercício da subsunção. Meus parabéns. Inclusive os casos, ou o caso que eu vou separar aqui, advém quer do EMAGE, quer do Juizado Especial Federal Itinerante. A proposta: elaboração de peças jurídicas e casos práticos no âmbito da Seguridade Social. Prezados, eu vou narrar agora, eu peço que vocês anotem o caso prático que iremos abordar. Então, se fosse um atendimento real, é o que vocês estariam vendo, ouvindo da pessoa. Agora, se fosse, por exemplo, numa consulta jurídica, é o caso que a pessoa narra. E no nosso caso aqui, por ser um momento interativo, e se fosse uma questão de prova, né, seria o enunciado da questão. Combinado? Então, anotem, por favor. O caso, ele diz respeito a uma pessoa que relata para você o seguinte episódio. Então, anotem aí, por gentileza. Uma pessoa procura vocês no âmbito da prática jurídica e relata para vocês que está muito triste, chateada e indignada porque ela deu entrada junto ao INSS em dezembro de 2021. Lembrando que nós estamos em agosto de 2022. E ela fala: olha, eu estou extremamente chateada, porque eu, em dezembro, dei entrada no INSS num pedido. Eu não vou falar o pedido, porque senão eu já estou direcionando a peça jurídica. Eu dei entrada num pedido lá no INSS e até agora não foi julgado. Eu fui numa perícia, não tenho acesso ao resultado dessa perícia, tinha uma outra perícia para eu fazer, e até agora eu entro no sistema do meu INSS e está lá que não foi julgado. Estou indignada com isso. Eu queria que você me ajudasse. O que você pode fazer? Olha só.
Essa é a situação. Esse é o caso prático. Mas eu preciso também agora trazer alguns elementos para vocês, né? Então, nós estamos aonde? Nós estamos em Campo Grande. Essa pessoa procura você em Campo Grande, e isso aconteceu em Campo Grande. E ela mostra os laudos médicos para você. E essa pessoa, inclusive, foi em alguns hospitais públicos de Campo Grande e também em vários hospitais de Corumbá. Então, ela apresenta os laudos, enfim, todos os documentos médicos dela, alguns de Campo Grande, outros de Corumbá. Essa pessoa que procurou vocês, ou que nos procurou, é uma criança, tá certo? E ela, claro, veio acompanhada da sua vovó. A vovó dela que procurou vocês e relatou isso. E vocês vão analisar o caso. Ela sofre de um problema de saúde e está diagnosticada com uma doença, uma comorbidade, que aos olhos do médico, ela tem ou experimenta um estado de deficiência, de cunho mental, por exemplo. Para piorar a situação, o que deixa elas chateadas é que a avó dela foi recentemente diagnosticada com um câncer. Essa avó dessa nossa assistida mora com essa netinha dela e essa vovó, ela já é beneficiada ou recebe um benefício de prestação continuada do INSS, porque ela já tinha também, além de uma comorbidade, ela é idosa. O grupo familiar, tanto da nossa assistida quanto dessa avó da nossa assistida, é de 3 pessoas. São essas duas e mais outras 2 crianças e ninguém trabalha. Estão copiando? Você vai analisar o caso no INSS, no meu INSS dela, você confirma que realmente ela entrou em dezembro de 2021 e até o presente momento não foi apreciado. Essa assistida fala para você, olha, para mim isso é um abuso de direito. O INSS está me tratando de uma maneira abusiva e arbitrária. E isso está na sua questão, que como já se passaram 8 meses, tal situação, ela se consolida num abuso de direito e num ato arbitrário. Essa nossa assistida, ela apresenta para nós o documento de identidade, que comprova que ela é menor de idade, o documento da avó, que é idosa e também recebe benefício de prestação continuada, apresenta os 2 outros documentos do grupo familiar, ela apresenta comprovante de endereço, ela tem um registro no CAD único, ela tem um laudo social do CRAS do município. E agora ela apresenta para vocês o arsenal de documentos médicos e exames complementares, quer de psiquiatra, psicólogo, terapeutas, fisioterapia motora, que realmente aquela criança tem sequelas neurológicas e é enquadrada como deficiente.
Isso tudo está apresentado para você. E aí, você analisa isso tudo e ela olha bem no seu olho e fala: gostaria que você me ajudasse, o que você pode fazer? Né? Que é o que geralmente tem no final das questões. Diante do caso prático, elabore a peça jurídica com todas as pretensões de direito e fundamentos que possam ser utilizados. Esse é o caso prático. Combinado? Vamos lá, queridos alunos. Vamos lá. Eu fiz questão de ser superficial, porque se eu for muito técnico ou muito específico, eu já estou ditando a resposta para vocês. E o objetivo aqui não é esse. É justamente nós termos essa experimentação com base nas nossas questões vivenciadas. Então, com base nisso, vocês vão fazer o quê? Vocês vão analisar toda a documentação. Lembra que eu disse no início? Vocês vão analisar toda a documentação e vão verificar a procedência ou não daquele pedido para que vocês possam ter o juízo de valor prévio. Bom, vamos lá. A peça, agora, que é o exercício prático, real, que vocês vão elaborar, ela deve abranger todos os fundamentos de direito. Eu vou dar 5 minutos para vocês, 4 minutos, para vocês apontarem qual a medida cabível, qual a fundamentação legal e constitucional, qual é o nome da peça, qual é a qualificação das partes, quais os requisitos de admissibilidade que se existe, e assim por diante. Combinado? Então, nesse momento, eu vou disponibilizar para vocês 3, 4 minutos para vocês pensarem, refletirem e ter um ponto de partida. 4 minutos, pessoal.
E aí, pessoal, tudo bem? Conseguiram mais ou menos ter uma estrutura mental da peça, da questão material, da questão processual? Bom, vamos lá. Passados esses 4 minutos, claro que no dia a dia você vai ter muito mais tempo, né? Ali no seu gabinete, ali no próprio escritório modelo, talvez na prova. Mas, por exemplo, os casos que nós atendemos no âmbito do Juizado Especial Federal Itinerante demanda um raciocínio crônico de maneira rápida. Enfim, claro que é tudo isso feito em equipe, de maneira cuidadosa e técnica. Mas vamos lá. Qual a pretensão jurídica que vocês identificaram? Qual pretensão jurídica? Eu vou pedir aqui, na realidade, vou compartilhar uma tela, que eu já chego já com, não vou falar com a resposta, mas com um pensamento prático na subsunção do fato social, que foi a questão, já transformando ele em fato jurídico. Deixa eu abrir aqui. Estão conseguindo enxergar? Vamos lá. Pessoal, qual que é a pegadinha aqui dessa questão? Eu deixei bem claro para vocês que a nossa assistida estava chateada e relatou para você que aquilo ali era um ato abusivo de uma autoridade, que seria o INSS. Então, essa foi a pegadinha. Porque se nós formos rápido, né, de maneira equivocada, quando aparece essa palavra, ato abusivo de autoridade pública, algo nesse sentido, alguns poderiam falar, mandado de segurança. Mas não é, tá bom? Porque nós estamos fazendo prova. Nós estamos ainda trazendo elementos de convicção e apreciação. Claro que para alguns, isso em momento algum seria cogitado, mas nós estamos no âmbito da graduação. E eu pressuponho que vocês não tiveram tempo ainda, ou alguns, de lerem toda a lei do Juizado Especial Federal, que exclui a apreciação do mandado de segurança. Mas, enfim, eu preciso já passar essas hipóteses, porque em se tratando de experimento, aqui nós vamos ter o que nós chamamos de critério de inclusão e de exclusão. Lembram daquela frase que geralmente alguém vai fazer uma redação no Enem e a redação fala, por exemplo, um caso, e você entende o enunciado de maneira equivocada, ao passo que você escreve um tema que não tem nada a ver. Você errou o tema, né? Já que nós estamos no curso de Direito, isso é uma análise inicial extremamente importante. É igual estar numa estrada que você tem que virar para a direita e você vira para a esquerda. Você não vai chegar ao seu destino. Isso implicaria numa reprovação ou em zerar a questão. Por que é importante dizer isso? Porque nós não podemos ser induzidos de maneira rápida numa questão que pode nos induzir a erro. Eu costumo brincar ou raciocinar com os alunos a seguinte situação. Se eu estou dando aula de direito do trabalho e chego para os nossos alunos e falo, faça uma redação ou disserte em 30 linhas
o que é férias. Provavelmente ele vai usar a Constituição Federal, lá no tópico de férias, como um direito fundamental do trabalhador. Provavelmente ele já vai trazer o artigo relacionado da CLT. Provavelmente ele vai falar sobre o período aquisitivo, período concessivo, quem é que tem direito, quem é que escolhe o dia que vai tirar, se as férias vão ser fragmentadas, sobre o valor do pagamento das férias, e assim por diante. Então, o tema é férias, e o público-alvo é alunos de direito da disciplina Direito do Trabalho. Agora, se eu chegar, por exemplo, eu vou até fazer essa situação. Filha, vem aqui, por favor. Vem aqui, eu vou fazer uma dinâmica com você. Vem aqui rapidinho, papai está numa aula aqui. Tá bom, ela está ocupada. Mas se eu chegar para minha filhinha ali de 10 anos, a Maria Regina, e falar na sala de aula dela, né, eu sou professor lá da quinta série do ensino fundamental, e chego na turma, no primeiro dia de aula, lá em fevereiro, olá pessoal, tudo bem? Escrevam, por gentileza, uma redação aqui e fale sobre férias. O que vocês acham que vai... Será que eles vão falar a mesma coisa que os alunos do direito? Provavelmente não. Por quê? O público-alvo é um e no outro é outro. Eu provoquei falar de férias no momento em que eles acabaram de chegar das férias escolares. Então, talvez a redação eles vão pintar lá que foram fazer uma viagem, que foram visitar os priminhos, a vovó, que alguns foram à praia, outros brincaram, assistiram um filme o dia inteiro, que não estudaram, porque eles estavam de férias. Olha, a palavra é a mesma, o significado é totalmente diferente. Lógica jurídica, lógica jurídica. Uma outra frase, ou uma palavra que eu também gosto de fazer essa provocação, logo no começo, de identificar ou não a peça processual, é periculosidade. Né? Ali eu estava na turma de direito, falando de férias, e no outro momento eu estava numa turma de crianças de 10 anos de idade que acabaram de chegar no primeiro dia letivo. Então ali a gente já verifica, professor, mas aí fica fácil. Tá, então agora eu vou complicar um pouco. Eu estou numa turma de direito, e eu não vou nem falar disciplina. Então faça esse exercício mental. Se eu chegasse para vocês aqui numa avaliação e falasse, escreva sobre periculosidade, disserte sobre periculosidade. O que é, como é, de onde vem a fundamentação legal. Periculosidade. 10 segundos para você pensar. Então, nós estamos num curso de direito e eu pedi para vocês falarem sobre periculosidade. 10 segundinhos, tá, pessoal? Pensou? Refletiu? Como não é ao vivo, a gente não vai ter condições de interagir, mas fica a meditação. Então, se eu falasse para vocês, escreva sobre periculosidade, o que você escreveu? Então, vamos lá. O que você escreveu? Periculosidade. Olha, nós estamos no curso de Direito. Olha que situação que parece que é fácil, mas não é fácil. Porque olha só, turma, se nós estamos tratando a periculosidade no âmbito do direito do trabalho, ou aqui no âmbito do direito previdenciário, provavelmente a sua redação seria sobre, olha, periculosidade é um adicional de 30% que o trabalhador tem direito
porque ele está sendo exposto a agentes nocivos à sua própria vida, né? Periculosidade vem de perigo extremo. O caso mais clássico, a pessoa trabalha com explosivos inflamáveis, energia elétrica de alta voltagem, trabalha em altura, né? Ele é um segurança armado. Então, em regra, nós estamos falando em periculosidade que reflete no direito do trabalho e que reflete também, em regra, na aposentadoria especial. Olha só, periculosidade. Só que, turma, e se eu estivesse dando aula de direito penal e estivesse falando lá da lei de execução penal, o que, que seria periculosidade? Potencialidade da pessoa voltar a delinquir. Estaríamos falando, talvez, de medida de segurança. Não vai aplicar pena, e sim medida de segurança. Talvez questões relacionadas com distúrbios mentais, psiquiátricos. Olha, a palavra é periculosidade. O porquê essa provocação? Porque esse exercício de identificar a peça, ele pode parecer simples, mas você tem que fazer o que nós chamamos de contraponto. Será que é isso mesmo? Então vamos lá. Foi essa reflexão. Ou seja, nem tudo que parece é. Então, passei um caso para vocês de uma criança que foi com a avó, e ela relatou que entrou no INSS em dezembro, e agora em agosto, ela não teve apreciação do processo dela. E ela acha isso abusivo, arbitrário. Aí você, opa, abusivo, arbitrário é uma entidade pública, né? Ah, mandado de segurança. Não, não. Tá bom? Eu sei que muitos podem nem ter cogitado isso, mas não é. Por quê? Porque nós temos que, nesse caso, analisar o direito. O direito, que por mais que possa parecer claro e cristalino, direito líquido e certo, nós temos que fazer prova. Por quê? Porque eu afirmei que o INSS, até o presente momento, não analisou o pedido dela. Ela fez perícia e a perícia não foi apreciada. Ou não foi dado o resultado da perícia. O caso em comento, ele guarda fundamentação na Lei Orgânica da Assistência Social, na LOAS. Se vocês forem verificar o artigo 20 em diante da Lei Orgânica de Assistência Social, a pessoa, para fazer jus a um benefício de assistência social, ela tem que ter uma prova certa, clara e cristalina sobre o grupo familiar dela, sobre a renda familiar e sobre o diagnóstico médico, no caso de deficiência. Mas isso tem que ser claro e cristalino. Não existe ainda uma análise, por exemplo, pelo INSS. Então, como não foi feita análise, resta dúvida jurídica sobre essa situação, sobre o abuso. Então, não é. Tem que se fazer o que nós chamamos no processo de prova pericial. Nesse caso, pericial médico e também a pericial socioeconômica. Socioeconômica para verificar o grupo familiar e as condições de vida, no caráter do termo de miserabilidade ou hipossuficiência ou extrema vulnerabilidade, e também a questão médica para se confirmar se realmente aquela doença ela é incapacitante ou mais, ela se enquadra nos critérios da lei de deficiência. Ou seja, só com isso a gente já exclui. E se não bastasse isso, como o valor da causa, já dando um salto para o final, é relacionado a 12 parcelas vincendas, como o valor do benefício é de 1.212 por mês, esse valor
por si só, guarda repercussão com o Juizado Especial Federal, que, por sua vez, a lei do juizado fala que não é competência ou apreciação de mandado de segurança. Olha só, tudo relacionado. Claro, turma, que aqui eu já estou dando um salto, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque é contra o INSS. Então, em regra, Justiça Federal. O valor da causa, como foi de dezembro até agora, e o Código de Processo Civil, ali no artigo 319, ele vai retratar as questões relacionadas ao valor da causa. Deixa eu até confirmar, viu, pessoal? Porque às vezes a minha cabeça não colabora. Desculpa, 200, ainda bem que a minha consciência ela está sensível. Eu falei 319, mas não é, o 291, tá? Ali o Código de Processo Civil vai falar, em especial 291, parágrafo 2º. Então, o valor da causa é de 12 parcelas. Bom, se a competência da Justiça Federal e o valor da causa é de 12 vezes 1.212, a gente verifica que isso está dentro do rol da competência do Juizado Especial Federal. Por que eu estou falando isso? Porque qual que é a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer uma petição? É isso que está escrito aqui na imagem para vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o endereçamento. E aqui eu fiz um sistema de uma tabela de barema semelhante ao que é feito nas provas da OAB, em que pese ainda não ter a disciplina previdenciário ou seguridade social, porque o caso em comento nem previdenciário é assistência social, eu fiz isso até de maneira proposital, em que pese o tema é peças práticas de previdenciário, na prática a gente se depare muito com questões que não é de previdência e sim de assistência, mas todo mundo chama de, né, pelo menos no senso comum, nós do direito temos que ter essa astúcia ali com base no artigo 194 da Constituição Federal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é previdência, outra coisa é assistência. Em que pese estarem no mesmo sistema, que é o sistema da Seguridade, cada um é regulamentado e cada um tem seus requisitos próprios. Por exemplo, professor, qual seria, né, as questões relacionadas à previdência, somente fazendo um sobrevoo, tecnicamente de caráter contributivo, questões relacionadas à carência, ao sujeito de direito e às contingências ali experimentadas, em torno de 16, por exemplo, as formas de aposentadoria, salário maternidade urbano e rural, seguro-defeso, enfim, benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, aqui até fazendo uma alusão. Por que mudou o nome? Porque o auxílio-doença, em regra, era doença. Só que, tecnicamente, não bastava estar doente, a doença tinha que ser incapacitante. Lembra que eu disse no começo que a qualificação da pessoa é fundamental? Aqui, você, aluno, tem que colocar na qualificação a profissão. Porque se você não faz isso, não é o juiz que vai fazer, porque é a função do advogado, por exemplo, ali o acadêmico que está na prática jurídica junto com o professor, de colocar a profissão. Por quê? Porque ali você vai dar elementos para o juiz de falar se aquela doença está incapacitando a pessoa para aquele trabalho. Então, na qualificação tem que estar a profissão. Mais do que estar a profissão, junte um documento dele. O Olerite falando, ele é motorista, ou ele é digitador. Ou ele é telefonista.
Então, a cópia da CTPS falando lá, profissão. O olerite dele lá que fala, profissão. O contrato de trabalho, profissão. Talvez o regimento da empresa, profissão. Por quê? Porque você vai dar elementos para o juiz verificar se há ou não, porque o não faz parte também, sobre o estado de incapacidade. Não basta estar doente, a doença tem que estar incapacitado com a função que ele exerce. Então, você prova a profissão pelo olerite, pela CTPS, e você prova o estado de incapacidade com os laudos e exames médicos. De preferência, não apenas o laudo, tá? Exames de laboratório são extremamente robustos. Cópia de prontuários médicos, se for do SUS, melhor ainda, porque tem presunção de veracidade, porque é de órgão público. Não que o do particular não tenha, mas a convicção é mais sensível a isso. Combinado? Então eu estava falando isso tudo, né? Fiz esse parênteses, só para falar do quê? Do endereçamento que está aí na imagem para vocês. O endereçamento é o quê? Juizado Especial Federal. Mas, turma, vejam só, eu fiz questão de falar para vocês que nós estamos em Campo Grande, que a nossa assistida mora em Campo Grande, que a mãe dela, a vozinha dela é de Campo Grande. Eu fiz até uma gracinha. Eu falei, mas elas foram nos médicos, em alguns momentos, em Corumbá. É só para verificar se você vai colocar excelentíssimo senhor juiz do Juizado Especial Federal de Campo Grande ou Corumbá. Bom, ela mora onde? Campo Grande. Então é Campo Grande. Eu fiz aquilo ali só para. Não, não é o caso, tá? Só para tentar, mas só para você ter elementos de falar, não, é o Juizado Especial Federal, porque é contra o INSS, é o juiz, no caso, é a Justiça Federal, porque é contra o INSS. E é no juizado, porque o valor da causa é de 12 salários mínimos, conforme o artigo 292, parágrafo 2º do CPC. E não basta ser apenas o Juizado Especial Federal, é de Campo Grande. Por quê? Porque aqui você já está delimitando a justiça competente e a questão territorial. Tanto é que eu já coloquei naquela nossa tabelinha. Se você coloca Juizado Especial Federal, você ganhou meio ponto. Se você colocou Juizado Especial Federal de Campo Grande, você ganhou 1 ponto. Isso aqui é o quê? O endereçamento. Endereçamento. Conforme o Código de Processo Civil, em especial, artigo 319. Combinado? Conforme também a Lei 10.259, artigo 3º, valor da causa. Viram só que interessante? Eu não coloquei de maneira proposital para que vocês possam, tá? Junto com essa tabelinha, eu gostaria que vocês colocassem essa outra tarefa, tá, Bruna e meus queridos alunos? Por que Juizado Especial Federal? Coloca lá, artigo tal da Lei 10.259, combinado com artigo 109 da Constituição Federal, combinado com o artigo tal do Código de Processo Civil. Combinado? Por que de Campo Grande? Delimitação de competência territorial. Por quê? Porque a pessoa mora em Campo Grande. Olha só. Você já definiu a justiça, definiu o órgão jurisdicionado e definiu que é Campo Grande. Próximo tópico, aqui na nossa tabelinha, estamos já há 20 minutos no encerramento do nosso encontro. A qualificação das partes. Então, o requerente. Quem que é o requerente? É a nossa assistida, tipo fulana de tal. Se você fez isso, você vai ganhar 0,1. Só isso, professor? Só, porque isso é simples, né? Só que olha só,
Eu falei para vocês que ela era criança, ou seja, menor de idade, e ainda estava em estado de deficiência. Bom, aí vocês vão colocar ali, depois vocês vejam lá no Código Civil, capacidade ou incapacidade absoluta ou relativa. Para estar em juízo, a pessoa tem que estar o quê? Assistida ou representada. No caso, a capacidade dela é o quê? A incapacidade dela é absoluta, porque além de ser criança, é deficiente. Então, fulana de tal, criança, vírgula, portadora da deficiência ou deficiente conforme laudo médico tal, neste ato, representada por sua avó, por exemplo, poderia ser a mãe. Nesse caso, se for o avó, tem que até fazer um parênteses, porque não é a mãe é falecida. Enfim, a vovó tem a guarda judicial, coloque. Olha, nós estamos permeamos questões do direito constitucional, agora estamos sobrevoando questões do direito civil. E o nosso tema é previdenciário, que nem previdenciário é assistência social. Fiz questão de colocar isso porque já fiz desde o início do nosso encontro do sistema da Seguridade, artigo 194 e seguintes da Constituição Federal. Foi proposital. Então, você deveria ter colocado, ou se colocou excelente, ou para o próximo encontro, já me oferecendo aqui, Bruna, por um encontro futuro, de fazermos essa dinâmica. Representante legal. Se você não colocou, perdeu o meu ponto. Bom, quem que é o réu, o requerido? O INSS, 0,1. Por quê? Porque isso é fato incontroverso. É fato incontroverso. Fundamentação legal. Vocês, em cada tópico desse, 2, 2.1, 3, vocês vão colocar do ladinho, fica a tarefa, o artigo, porque a aula não tem objetivo algum de esgotar o assunto, muito pelo contrário. É trazer aqui reflexões, afunilar você para as leituras e estimulá-los a continuar nisso. Eu tenho certeza que vocês, completando essa tabela, num segundo sobrevoo, ou num segundo estudo, no terceiro, você já consegue ter segurança com você. Por isso que é importante a prática jurídica, porque o conhecimento crônico pela repetição, pela fixação, pela adrenalina, pelo trabalho em equipe, faz com que a gente tenha uma outra visão, a visão fotográfica. Isso, inclusive, está de acordo até com o desenho universal de aprendizagem que a própria Universidade de Harvard tem adotado, e eu particularmente tenho estimulado os nossos alunos nessa abordagem. Turmas heterogêneas, conhecimentos práticos, utilizado o critério do PBL, que é o Problem Based Learning, ou aprendizado, ou aprendizagem baseado em problemas práticos. Bom, passada o endereçamento e a qualificação das partes, o que nos resta agora? O que nos resta agora, turminha? Vamos lá, por favor. Fazer a fundamentação do direito, ou seja, nós vamos aqui na fundamentação, antes da fundamentação, de maneira proposital, nós temos dos fatos. Qual que é o fato? O fato é aquela conversinha que você teve com a pessoa, a entrevista, você extraiu as informações. Então, dos fatos, o autor deu entrada junto ao INSS, documento X, no dia tal, e até o momento, documento Y, que aí você printa a tela lá, não teve resposta de apreciação. Tal situação fere, por exemplo, um instrumento jurídico que o INSS tem, que é de apreciar os pedidos em até 30 dias para uns, 45 dias para outros e 90 dias para outros.
verifica-se, então, o desrespeito a esse instrumento jurídico. Se não bastasse isso, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso tal, olha só, para vocês verem, vai lá no artigo 5º, um dos últimos incisos. A todos cabe, né, ou é assegurado a celeridade processual e assim por diante. Assim, a mesma comprova que é criança, a mesma comprova que é deficiente, a mesma comprova que está representada pela sua avó, a mesma comprova. Por que a mesma comprova? Porque isso é naquele critério que eu falei do fato incontroverso. Só que não é falar e afirmar, é falar, afirmar, e em cada frase, eu vou depois mostrar um modelinho aqui que eu tenho, na verdade é o que a gente ajuizou. Isso facilita muito e é uma boa técnica de linguagem jurídica, escrita, de nós falarmos, porque nós falamos, fundamentamos e fazemos a referência para o documento, ao documento para o juiz analisar. Então, a mesma é deficiente. Laudo, documento, no caso, anexo 8. A mesma tem o cadastro único atualizado, entre aspas, documento 9. A mesma possui laudo socioeconômico, confirmando seu estado de vulnerabilidade extrema pelo CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social. Documento 10. O processo administrativo fere a duração razoável do processo, conforme a Constituição Federal, número tal. Documento 11, que é o print da tela. Por quê? Porque você vai ajudar, ou melhor dizendo, não é questão de ajudar, você vai facilitar a visualização do juiz. E você, como está querendo o sucesso nessa sua pretensão jurídica, você tem que fazer um direcionamento correto e facilitado, simples, claro, conciso e objetivo. Eu gosto de falar para os alunos, no dia da prova vocês escrevam como se vocês fossem ler, tá? Então escrevam com letra legível, porque se eu não entender a letra, é zero. Eu não vou ligar para vocês no dia da prova, no dia da correção. Oi, fulano, olha, eu estou mandando um print aqui do que você escreveu, eu não estou conseguindo ler, você tem como ler para mim? Não vou fazer isso. Uma das coisas mais agradáveis que tem para o professor quando vai corrigir uma prova é uma letra legível. Eu até brinco, não preciso nem estar escrevendo tão bem, mas se a letra é legível, aquela letra, puxa, aqui, vocês não sabem o prazer que dá. Dá um oi aqui, mamãe. Oi. Vocês não sabem o prazer que dá. Oi. Quer dar um oi também? Então vem cá, você não está aparecendo. Vem cá. Fala. Oi. Nosso tesouro. Então é a letra legível. Essa letra legível aqui se retrata ao final de cada fundamentação ou de cada afirmação, você remeteu o documento. Pensa na segurança e no poder de convencimento que o juiz vai ter quando tudo que você falar está comprovado e você ainda coloca isso na ordem cronológica, certinho. Olha que alegria. Olha que alegria. Só um pouco, pessoal. Eu vou pegar uma coisa. Aqui, meu amor. Obrigado, viu? Desculpa, a Bruna e eles amam. São as consequências do home office, mas isso aqui é prazeroso. Então, estamos na fundamentação. Cada afirmação dessa que você faz e comprova seria um critério de pontuação, nos mesmos modelos da UAB. Então, a pessoa, o aluno,
né? O examinado disse que é o BPC-LOAS por deficiência. Tecnicamente é o nome da ação, né? Ajuizar a ação para concessão do benefício de prestação continuada, entre aspas, deficiente, e assim vai. A fundamentação, colocou o grupo familiar, tá onde, professor? Tá no CAD único, tá bom? Como a gente está no exercício simulado, porque é um exercício de papel, né? Isso aqui é um caso real, tá? Tem que ter essa afirmação. E assim vai. A autodeclaração social do INSS, uma normativa recente, no formulário do INSS, extrai lá do sistema do INSS. Enfim, essa é a fundamentação dos fatos de direito material. Nome da ação e as violações de direito em tese. Correto? Vocês veem que esse tópico 4, ele é o núcleo dessa nossa peça. A nossa peça vale de 0 a 10. Aqui a pessoa tem 3 pontos. Bom, na fundamentação também, eu coloquei, até porque isso é um fato incontroverso, tudo que é fato incontroverso vocês têm que mencionar, que foi extrapolado o prazo de tramitação do processo administrativo, 0,5 pontos. Fundamentação legal, duração razoável do processo. Fundamentação legal. Vocês pegam um instrumento jurídico feito perante o INSS de quais são os prazos. Tarefinha, tá? Poderia trazer aqui? Poderia, mas aí eu vou trazer tudo de bandeja. Existe uma tese do dano moral previdenciário também. Possível, sim, porém, não é uma aventura jurídica, tá? Então, possibilidade de pretensão sobre o dano moral previdenciário, porque toda a documentação que você tem aos seus olhos é robusta, o prazo foi extrapolado, é uma questão objetiva, e ele ainda tem a fundamentação na Constituição. Aqui já fica uma tarefinha para pesquisa de jurisprudência. Quando é cabível o dano moral previdenciário? Né? Por exemplo, o erro cravo, excesso, abuso de direito com relação ao prazo, é uma tese interessante. Possibilidade, tá? Aqui é tudo possibilidade. Questões que vocês têm que enunciar nessa peça. Bom, outra questão que eu também fiz, outro tópico que eu fiz questão de mencionar, é os fundamentos para a tutela de urgência. Por quê? Porque eu disse que era criança. Eu disse que era deficiente. Eu disse que ela estava com a avó. Eu disse que a avó, além de idosa, estava doente ou com uma doença incurável. Nem lembro se eu mencionei essa questão da doença, mas o caso real é. E por quê? Eu fiz questão de pedir a tutela de urgência. Porque o caso em comento guarda repercussão com verba de natureza alimentar. Uma pesquisa de jurisprudência aqui, tá bom? Verbas ou benefício de prestação continuada, verba de natureza alimentar. Bom, se é verba de natureza alimentar, a pessoa não tem como esperar 3, 4 anos. Então, aqui nós temos a probabilidade do direito com relação aos documentos que vocês demonstraram, tudo aquilo fato incontroverso, e também o risco do resultado útil do processo. O risco pela demora, porque a verba de natureza alimentar, o sujeito de direito ele está em estado de vulnerabilidade extrema, quer por ser criança, é porque a criança não, porque a criança está em fase de desenvolvimento. Então ela não pode ficar sem comer, demorar
E a vulnerabilidade social pelo caráter da renda da avó mencionado. Então, há aqui um ponto. Quem mencionou isso? Em linhas gerais, eu não disse com essas letras, porque se eu estivesse falando isso lá no enunciado, eu estaria só ditando a resposta. Então, eu dei a entender, e aqui retratando o que seria cobrado. E os pedidos, pessoal? Os pedidos. Tramitação do processo em segredo de justiça. Por quê? Porque eu falei para vocês que tem laudos médicos da criança que é deficiente, da avó que é deficiente e é idosa. Então, existe sim essa possibilidade de tramitação. Por quê? Para não se expor àquela pessoa de maneira a ferir o direito à intimidade. Só o fato de ser criança seria o suficiente, mas se não bastasse ser criança, ainda é deficiente. Então, existe sim essa possibilidade, justa e legítima, e constitucional, direito da personalidade. Os motivos, prontuário médico que você junta, se porventura for um entendimento contrário, que eu acredito que não seja, pelo menos aqueles documentos, lá na hora de você anexar, você deixar ele com uma visualização restrita, apenas as pessoas do processo, as partes do processo. Mas legítimo, sim, a tramitação por segredo de justiça, porque contém laudos, informações médicas. Nos pedidos, prioridade por tramitação pela idade. A parte autora, a nossa assistida, ela é criança e ainda é deficiente. Quem diz isso? A legislação que trata sobre a tramitação de processo. Inclusive, já fica a sugestão da pesquisa a vocês. Eu vou mostrar agora no final, tá? Mais tarefa. O pedido, tutela antecipada, inaudita altera pars, para que possa ser concedido de imediato benefício assistencial, ora agravado pela demora, idade da autora ou condição de idosa da vovó, 03. Intimação do Ministério Público Federal, por se tratar de tutela jurídica de menor de idade, ora agravada pela vulnerabilidade extrema, deficiência e miserabilidade, meio ponto. Citação do réu, 02, porque isso aqui é o óbvio. E já que nós pedimos a tutela antecipada, nós também temos que fazer o quê? Que no final seja julgado totalmente procedente. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sob pena de multa diária. Então, que no final seja julgado totalmente procedente. Condenação de custas processuais, honorários periciais, interesse pela audiência de conciliação e mediação, e o 16, que não estava aqui, né? Meios de prova, né? Então, requer ou prova todo o alegado, com provas documentais, periciais, inclusive a oitiva ou testemunhal. Combinado? O fechamento é o local, a data, advogado, OAB 01. Combinado, pessoal? Esses foram os critérios que, particularmente, eu adotei aqui
para que vocês pudessem ter essa noção sobre esse caso prático. Então, dentro desse escopo, eu me dou por satisfeito. Eu iria apresentar a peça processual, mas vou sobrevoar, né, a peça processual, para que vocês possam, pelo menos, visualizar. E só porque eu falei, agora não quer abrir, hein? Deixa eu verificar aqui. Aqui. Então, a peça, né? Eu fiz questão de tirar aqui todas as informações. Então, se fosse o caso prático, né? Os documentos, então, endereçamento, pedido de prioridade, a qualificação. Aqui que eu falo, depois de cada afirmação, o documento. Então, ela é criança, estudante, portadora de deficiência. Olha só, documentos 11 a 17. Inscrito no CPF, não sei o quê. Documento 5 e 6, que é o RG e o CPF. Residente domiciliado no endereço tal, comprovante de residência. Neste ato representado pela sua avó, RG, CPF, documento 10. Né? O 10 aqui se presume que é o termo de guarda judicial e o RG e o CPF da vovó. Representada pelo escritório modelo, documento 1, que é a procuração. Ajuizará a ação de concessão do benefício. Então, aqui, olha só, aqui o endereçamento, informações preliminares, como se fosse uma pequena ementa. A ementa já é pequena, que essa ainda é menor ainda. Qualificação completa do autor, seu representante legal e os documentos relacionados. O nome da ação, o nome do réu. E aqui começamos 7 tópicos. Prioridade de tramitação, coloquei o estatuto da pessoa com deficiência, artigo 9º, eu gosto para evitar, eu citei aqui só para vocês visualizarem, tá? Mas trecho de lei, particularmente, Aurélio, não gosto muito, tá? Eu coloco, inclusive, aqui essa possibilidade do link, porque aqui, de repente, o magistrado tem um acesso rápido até para confirmação no âmbito do site institucional e é para fins de visualização. Então, os documentos prioridade de tramitação, a condição da autora, que ela é deficiente, provavelmente o documento 56 é um laudo médico, e aqui também porque a mãe, no caso a avó, também tem a deficiência. Justiça gratuita, aqui eu pequei pelo excesso, tá, Bruna e demais alunos? Não precisaria ter tudo isso, mas aqui, como é uma aula, então, a justiça gratuita. Uns entendem que nem precisaria, porque é no âmbito do GF, mas é interessante, porque nós estamos falando, acima de tudo, de boa-fé processual. Então, aqui, como é uma questão pedagógica, onde está falando que a justiça é gratuita? Ali no Código de Processo Civil, artigo 99, e assim por diante, tá bom? Como é um momento pedagógico também, coloquei algumas fontes de pesquisa de jurisprudência, isso é o que os alunos vão fazer lá. Vamos nos certificar? Vamos. Então, pesquisa aqui. Tá certo? Então, os documentos 2 e 9 comprovam isso. Uma fonte de jurisprudência, uma fonte de lei e uma fonte constitucional. Olha só como está bonito, do ponto de vista pedagógico, tá? Breve relato dos fatos. São as questões incontroversas. Tudo certinho aqui. É assim que eu gosto de fazer, pessoal. Eu sugiro vocês fazerem isso. Claro que isso aqui é uma questão de gosto, mas é uma boa técnica de linguagem jurídica escrita, porque, olha, trata de pedido oriundo do atendimento. Aqui a gente coloca a fichinha, só para, né?
Isso aqui tecnicamente nem precisa, mas eu faço isso com os nossos alunos. Então pega, sua fichinha tem que estar bem escrita, né? A parte autora é deficiente. Por mais que eu falei lá no começo, mas aqui é redundante, é por questão pedagógica. Onde que está provando que ela é deficiente? Lá no documento 11A17. Então aqui deve ter o laudo do psiquiatra, o laudo do psicólogo, do terapeuta, raio-x, ultrassom, tomografia, enfim, toda a documentação, prontuários médicos. Então, olha só que interessante. Você fala e comprova. O juiz vai lá, confirma, opa, está confirmado. Para o juiz, talvez isso já possa é, ter uma percepção de já um fato controverso, um juiz, que é onde tinha informação pessoal. Você prova, que aí vai ter as datas. Demonstra que o pedido está em análise. Você demonstra que o pedido foi feito, que está em análise. Comprovado o cancelamento de uma perícia social. Comprova que a mesma comparação na perícia médica está concluído, porém, até o presente momento não teve acesso ao resultado. Comprova a tentativa frustrada de reagendamento. Comprova a tentativa frustrada e excesso do prazo na etapa do processo administrativo, desde dezembro. Essa figura demonstra isso. Que é o que alguns chamam de visual law. É legal. Eu confesso que eu não gostava muito de usar isso, mas eu estou vendo que isso é importante. Por mais que esses documentos vão estar lá no anexo, que é o 18, 19 e 20, aqui você facilita a visão do juiz e, claro, a visão da Procuradoria Federal Especializada do INSS. Até porque, se isso está claro, objetivo cristalino, você demonstra, puxa, de repente você convence a ter até um acordo. Tá certo? Porque vai fundamentar uma situação que está clara, cristalina e comprovada, e ainda pelo site do INSS. Olha como você facilita. É igual o aluno escrever com a letra bonita, que eu disse no começo. Facilita, facilita. Aqui umas questões emblemáticas de cunho, eu não vou falar filosófico, né? Mas de cunho inspiradores, sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? A questão de colocar as pessoas de maneira inclusiva, a gente verifica que isso há um certo desrespeito. E isso, inclusive, é normatizado pelo CNJ. Então, você força ou você demonstra a robustez sobre o que você está falando, inclusive é uma meta do CNJ e, inclusive, é um dispositivo de lei no âmbito do Poder Legislativo. E aqui no CNJ, por um instrumento jurídico de cunho judicial. O direito, a fundamentação nuclear, eu abordei pouco, mas aqui está escrito. O artigo 20 da Lei Orgânica, que vai falar qual que é o direito violado. Esse aqui é o comando legal do nome da ação. Fiz uma citação até de um artigo que eu escrevi. O grupo familiar, o CAD único, e assim por diante. Todo, olha, o grupo familiar é composto pela mãe, avó, dois irmãos, conforme CAD único, documento 9. A renda familiar do BPC da avó atualmente com diagnóstico de câncer e outras moléstias incapacitantes, documento 21. E assim por diante. Um entendimento consolidado junto à TNU, os vícios que configuram a reparação civil pelo dano moral, um tópico importante para a pesquisa de jurisprudência, os pagamentos retroativos, porque da implementação, como ela deu entrada em dezembro, nós estamos em agosto, de imediato os pagamentos retroativos, isso deve ser colocado. Uma jurisprudência que remonta a essa situação sobre danos morais. Então, tem esse entendimento daqui. Inclusive de Mato Grosso do Sul e São Paulo, terceira região, né? Direito administrativo, previdenciário, processual, dano moral indenizável, demora excessiva na análise do pedido de aposentadoria especial. Nesse nosso caso não é, mas
não deixa de ser um benefício de natureza da seguridade. Então, aqui o ponto nuclear é a demora excessiva de análise do INSS. E você faz aquela correlação com o instrumento jurídico. A fundamentação legal, no âmbito do direito civil, a fundamentação legal ou documental no que você está juntando, a tutela de urgência, a probabilidade do direito, documentos 1 a 21, tudo que você fala você comprova, o risco do resultado útil do processo, por ser tratar de verba de natureza alimentar, uma jurisprudência, por sinal, bem expressiva, a natureza jurídica da deficiência e da renda familiar, para mais do que isso, sensibilizar a tutela de urgência, as fundamentações documentais e os pedidos, que é aquela tabelinha que eu mencionei para vocês. Tramitação em segredo de justiça, benefício da justiça gratuita. Eu até esqueci de colocar um pedido aqui, que é interessante, né? Pelo fato de nós estarmos pelo escritório modelo, apesar que aqui, não, desculpa, não, realmente não vai ter, porque no âmbito do juizado não terá. Mas aqui, por exemplo, a atribuição do prazo em dobro, né? Conforme o próprio Código Civil, os mesmos benefícios da Defensoria Pública, mas não é o caso aqui. Tutela antecipada, intimação do Ministério Público, citação do réu. No final, se você coloca o pedido de tutela antecipada, tem que colocar, que se no final, julgando o mérito, a concessão plena, total do pedido. Julgar totalmente procedente, condenar o réu, a produção de todos os meios de prova e as publicações em nome do advogado ali postulante. Dá-se valor da causa, X, que é as 12 parcelas vincendas, e também a questão do dano moral. Termos que pede deferimento, assinatura de advogado e ponto final. Combinado? Turma, foram essas as expectativas, as experiências de cunho prático dentro de um caso real, mas aqui trazendo a vocês esse universo amplo sobre as discussões e a apreciação. Eu finalizo trazendo uma reflexão, Bruno, a todos os acadêmicos, em especial nós, os operadores do direito, né? Porque nós temos algumas ambições quando nós vamos estudar direito. Qual seria, né? Então, uma reflexão. Qual seria a sua ambição no curso de direito? Qual seria? Para eu responder, professor? Não, é reflexão. Ah, tá propondo Aqui, mesmo. não. Aqui seria só uma reflexão final. Então, qual seria, né, a nossa ambição? Em regra, né, já que nós trabalhamos com a justiça em si, eu trago uma reflexão com base numa passagem bíblica, né? Que é um livro comum que diz: felizes os famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados, né? Registrado ali no Sermão do Monte por Jesus Cristo. E é uma reflexão, porque o estudo do direito, independentemente da percepção que nós verificamos, nós estamos lidando com pessoas, com sentimentos, né? E isso tem que estar muito latente, porque às vezes a gente pode se acostumar, ou podemos nos acostumar, de ver o papel, de ver a tela do computador, e a gente tem que sempre verificar o sentimento. Atrás daquele processo, ou dentro desse processo, tem uma pessoa, tem uma família, tem uma angústia. Independentemente se estaremos no mundo acadêmico, pedagógico, para aprendizagem no âmbito do laboratório, ou se estaremos no âmbito da advocacia ou da defensoria pública, ou
da advocacia pública, por meio da Advocacia Geral da União, no caso prático, a Procuradoria Federal Especializada, ou mesmo no âmbito do Poder Judiciário, não somos inimigos, longe disso. Temos interesses jurídicos relacionados, cada um com a sua carreira, mas, acima de tudo, ter essa visão de que o que se busca, acima de tudo, é a pretensão jurisdicional. Quer positiva, se enquadra os requisitos legais, quer negativa, porque a pessoa não preenche os requisitos legais. Porque o não também faz parte, né? E o juízo de valor ele é feito nessa primeira sintonia e nessa primeira análise. Eu espero, Bruno, que as reflexões trazidas aqui possam guardar análise e inspirações sempre para a busca do conhecimento, mais do que a busca do conhecimento, a transformação social, não só daqueles que nos procuram, mas também uma transformação social pessoal, que é a valorização da nossa vida, dos nossos sentimentos, dos nossos relacionamentos, quer pessoal propriamente dito, quanto profissional diante da carreira que cada um escolher, e em especial ainda na formação jurídica de vocês. Muito obrigado, eu estou à disposição. Muito obrigada, professor. Uma coisa que eu gosto muito sobre o direito é que ele permite que a gente tenha contato com muitas realidades, né? E eu tenho a impressão de que isso parece ser mais palpável ainda quando se trata da justiça especializada, né? Então, muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade. Muito obrigada por ter derramado tanto conteúdo para a gente. Eu estava ouvindo o senhor dar aula aqui, eu fiquei pensando, eu falei, graças a Deus que isso está salvo no YouTube, que a gente vai poder disponibilizar para muitas pessoas. Ter acesso a esse conteúdo para nós, como acadêmicos, é muito importante. Então, realmente, assim, em nome do CAGEF, agora de modo mais formal, gostaria de agradecer em nome de toda a comunidade acadêmica. Muito obrigada por ter compartilhado esse caso, por ter proposto essas reflexões para nós, que são muito importantes também, e por materializar o direito para nós através da peça, daquela tabela. Isso é importante para a gente, conta muito para nós. Então, muito obrigada mesmo. Eu presto aqui os meus agradecimentos e vou encerrar, então, a nossa transmissão. Muito obrigada. Eu que agradeço, Bruna.